Quem vai te responder não sou eu, my friend, é a Débora Oliveira, que é ela que sabe do assunto, nossa analista aqui de economia. Bem-vinda, Débora. Quanto tempo, que coisa linda ter a nossa âncora do CNN Money trazendo aqui com a gente. Informações ótimas, aliás, sobre isso. Porque se a gente está falando de salário mínimo com aumento real, Elisa, isso é um ponto muito positivo e é, obviamente, um fator muito positivo para o brasileiro. Que se parar para pensar em 10 anos atrás, e aí, comparando? A gente mais do que dobrou o valor do salário mínimo, Elisa. Jura? Vamos dar uma olhada aqui na tela? A gente preparou um gráficozinho aqui para mostrar para vocês de como que a gente tinha esse salário mínimo 10 anos atrás, aqui ó, 2016, era R$ 880 reais o salário mínimo. E Elisa, se a gente para poder pensar, aqui mais ou menos nesse meados aqui 2022, 2023, a gente não estava tendo aumento real do salário mínimo. O que significa o aumento real do salário mínimo? Você acompanha apenas o aumento real, você acompanha a inflação, mais um pouquinho para poder você ter realmente, descontando a inflação, um poder de compra, ganhar um poder de compra realmente. E durante o tempo, a gente permaneceu com esse salário mínimo aumentando apenas acompanhando a inflação, o que não significa o aumento real. Ou seja, você compensa naquilo ali, mas não sai muito do lugar. Ainda assim, mesmo tendo esse período que a gente teve um aumento somente acompanhando a inflação, a gente teve aí um aumento significativo, indo aqui para R$ 1.717 em 2027, caso esse valor realmente se concretize, porque esse valor está agora num projeto de lei de diretrizes orçamentárias que vai para o Congresso Nacional e aí o próximo presidente da República que assumir, seja a atual gestão ou outra gestão, é que vai realmente cravar se vai ser esse valor ou não. Isso é o que está sendo estipulado agora no projeto. Mas significa que a gente mais do que dobrou. É um ponto muito positivo, porque é isso que eu estava explicando para quem está em casa, quem depende de um salário mínimo. Pensar que de 10 anos atrás para agora a gente mais do que dobrou, é um ponto importante. Mas a gente precisa também considerar essa depreciação do dinheiro, que no final das contas o ganho real vem de poucos anos para cá, inclusive nessa atual gestão, essa tem sido uma bandeira muito levantada desde o início e eles têm mantido isso, de dar um aumento real para o salário mínimo. Só que aí tem um lado, né, economia, eu sempre digo que tem um lado positivo e um lado negativo da história. Tanto que você falou assim, o próximo, aquela que você escolhe para papear com a amiga, né? O próximo presidente que vier pode ser o mesmo, pode ser um novo. Dependendo do jeito que a gente observar esse assunto, a gente pode dizer que vai ganhar uma bucha. Pois é. Porque o cidadão quer o aumento real, quer o aumento real. Só que isso é usado como base para tudo que a gente tem de previdência, né? Exatamente isso, Elisa. E se a gente está falando de um aumento como esse e da maneira como a gente continua com o orçamento e com os gastos que a gente tem, aí isso vira uma bomba relógio. Porque aí a gente tem a questão das aposentadorias, de INSS, tudo isso é também atrelado ao salário mínimo. Junto com outros gastos que seguem gestando esse orçamento, significa que aí vai se colocando o orçamento num tamanho que se torna, assim, uma bomba relógio, como a Elisa muito bem vinha falado. Então, por um lado, é altamente positivo, porque aqui todo mundo, obviamente, torce para quem está todos os dias saindo de casa para trabalhar, dando o seu suor, realmente tenha um ganho real para isso. Mas, por outro lado, para que isso seja realmente benéfico para a nossa economia, porque isso traz uma pressão inflacionária, isso traz um aumento do poder de compra, mas, por outro lado, também traz esse aumento nas contas do governo. E aí precisa ter um controle muito maior das contas do governo, do gasto público, e é isso que pega muito para o lado negativo dessa notícia que a gente traz aqui agora para vocês. Então, o aumento real do salário mínimo é de mais importante, a gente ter conseguido mais do que dobrar em 10 anos, na verdade a gente deveria estar até maior do que isso, se tivesse acompanhado um aumento real, realmente, durante todo esse período, era para poder ter mais do que esses 1.700 agora. Porém, é um ponto de muita cautela para quem vai realmente assumir a gestão diante do quanto que isso representa para o orçamento no geral, porque o salário mínimo realmente ele atrela a outros gastos no governo, Elisa. Pois é, fica até curiosa ali para entender a evolução da inflação, porque é incrível quando a gente vê o gráfico, fica parecendo, nossa, olha só, a gente vai aumentando, os governos aumentando. Mas quando é corrigido pela inflação, na verdade, o governo só corrigiu mesmo. Aquilo que você estava deixando de ganhar, né? Por causa, só zero. É 0 a 0, é isso mesmo, só corrigiu o ritmo da inflação. E saiu agora há pouco a prévia do PIB de fevereiro e o índice registrou um crescimento. Crescimento de quanto? E que trem que puxou esse crescimento, Débora? Elisa, vamos lá. Deixa eu primeiro dizer o que o mercado estava esperando. A Broadcast, por exemplo, pesquisa Broadcast, estava esperando uma alta de 0,47 para esse IBCBR. E a gente teve um crescimento maior, de 0,60.
Pois é, 0,66%, e isso é muito positivo, por um lado, porque mostra que a nossa atividade econômica está conseguindo seguir bastante resiliente, mesmo quando a gente fala de um momento em que o custo do dinheiro está maior, porque a gente tem juros elevados. Vamos entender o que foi que puxou isso? Vamos, e tem a indústria puxando, e não o agronegócio, Elisa. Que e já legal. é tradicionalmente esperado, em alguns períodos do ano, a gente tem uma queda sazonal por causa do agronegócio, e foi o que aconteceu. O agronegócio realmente cresceu só 0,2%, de acordo com a pesquisa com o IBCBR, que mostrou uma alta de 0,6% e o mercado esperava 0,4%. A indústria traz aqui um crescimento maior, foi o que puxou essa resiliência da atividade econômica, 1,2%. E aqui pode ter muito ainda de um resquício dos programas de governo de incentivo para o setor, que aí traz essa resiliência. Por que disso? Porque quando a gente tem juros elevados, como que a gente tem agora, que tem um custo muito elevado para crédito, que aí é o que a indústria depende bastante, isso tende a desacelerar a indústria. Então, prova que mesmo com juros muito elevados, a gente ainda tem uma resiliência aqui do setor por causa de muitos incentivos que foram dados. E aí o setor de serviços, que também teve um crescimento e é a maior engrenagem da nossa economia e é um peso muito significativo aqui para a inflação, subiu 0,3%. Também se mostrando um positivo, ou seja, no geral, esse dado que é do Banco Central e que traz uma prévia do que a gente pode esperar para o PIB, a atividade econômica do país, mostra que a nossa atividade está muito resiliente, puxada pela indústria mesmo com juros elevados. Ou seja, a gente vai ter uma pressão inflacionária maior, um trabalho maior para ser executado, inclusive pelo Banco Central, porque mesmo com juros altos, a gente ainda tem uma prévia de atividade econômica, a prévia do PIB, que é o IBCBR, ainda mostrando bastante resiliência. E a indústria, hein? Ainda muito forte, pelo menos por enquanto é o que a gente tem no dado. Agora, a tendência é de desacelerar, inclusive, do agronegócio, viu, Elisa? Por causa das safras, do clima, que vai impactar bastante. Então, isso tende a desacelerar ao longo do ano. Vamos ver como será, então, o ao longo do ano, que piscou, passou, né? A gente já está em meados de abril, né? Ô, gente, já passou a Páscoa, eu não estou aceitando. Não tô aceitando isso. Aquela que ainda quer a promoção do ovo de Páscoa. É, gente, nossa, tô lá vendo a queima de estoque do ovo de Páscoa que não foi vendido, porque tava caro.